Olá para você que nos acompanha sempre aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário, informando, prestando serviço, repercutindo os assuntos do momento aqui na região do Grande ABC e, claro, no cenário nacional por conta da chegada do Dia da Indústria, neste dia 25 de maio. Nós estamos ouvindo especialistas, profissionais do setor para saber sobre as perspectivas macroeconômicas aí para o nosso país e com relação ao próprio desenvolvimento econômico, a geração de emprego, renda, tão discutidos e tão necessários nesse momento. Hoje o nosso convidado, como eu disse, é mais um especialista nesse assunto. Nós vamos conversar com o Sandro Maschio, que é coordenador de estudos do Observatório Econômico da Universidade Metodista. Seja bem-vindo, Sandro. Muito obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui. E o Sandro, ele é um dos responsáveis pela formatação da sondagem industrial que é realizada pela Universidade Metodista com alguns parceiros, isso trimestralmente, Sandro? Nós publicamos o Boletim Indústria ABC, que ele é uma parceria nossa com a CNI e a Fiesp. Né? A gente publica trimestralmente esse boletim, pontuando ali qual é que tem sido o desempenho, as expectativas dos empresários do setor industrial aqui da região. Eu tenho aqui os números do último levantamento, não é? Mas eu vou até deixar para você passar e falar mais e melhor aí sobre esse assunto. Mas o que me chama a atenção, eu queria já começar com essa questão. A gente tem toda uma turbulência, e mais uma turbulência no cenário político e, consequentemente, econômico nacional. Mas, pelo que eu havia percebido aqui, do que vocês chegaram a divulgar, embora sutil, havia uma tendência de estagnação de um ciclo recessivo. Vamos falar daqui para frente. Eu creio que esse estudo ainda não traz, obviamente, o que a gente está vivendo. Provavelmente o próximo que vem em junho. Mas, na tua opinião, esses números aí, antes da gente passá-los, eles já devem sofrer uma modificação drástica, daria para dizer? Deve sofrer, sim, uma modificação, muito provavelmente para pior. Né? O primeiro trimestre trouxe algumas informações que pontuavam uma pequena melhora, né, no ambiente empresarial, na expectativa do empresário do setor industrial, tanto expectativa com relação à evolução do volume de produção, a evolução da demanda interna, do mercado externo, que é o que puxa, de certa forma, o fluxo de produção, né? A expectativa com relação à melhoria do quadro da economia nacional. Né? Então, eram questões bastante pontuais, mas que já sinalizavam um comportamento, uma avaliação mais positiva do empresário do setor industrial aqui na região. Uma retomada ainda que tímida. Ou você não falaria em retomada? Não falaria em retomada, né? Mas já era uma expectativa, uma melhora de prognóstico do empresário, que certamente levaria a uma maior confiança e uma maior aposta na atividade econômica, o que certamente poderia levar assim, a uma melhora real, né, do ponto de vista produtivo, né, uma melhora do volume de produção, e aí sim, uma melhora real, e aí sim o final de um ciclo recessivo, uma estabilização na baixa aqui e uma eventual retomada. O período que vocês pesquisaram, ele vai de quando a quando? Estes dados, especificamente, ele é do primeiro trimestre deste ano. Deste ano já. Comparado ao final do ano passado e ao primeiro trimestre do ano passado. Então, a gente já sinalizava ali algum grau de melhora nessas expectativas. Você quer passar alguns números? O que nós temos aí? O que a gente pode observar? Fique à vontade. Eu acho que o que vale a pena frisar, na realidade, eu acho que são duas informações mais importantes, que é, na realidade, a melhoria com relação à expectativa, com relação ao aumento do volume de produção. Os empresários já sinalizavam expectativa de aumento de volume de produção para os próximos 6 meses. Isso explicado segundo o próprio empresário, pela expectativa de melhoria do mercado interno, da demanda interna, que foi aí um dos grandes fatores que derrubou o fluxo de produção nos últimos anos, e também no mercado externo, né? Também no cenário externo, especialmente a nossa região, a gente sofreu muito com relação ao mercado externo, principalmente os grandes setores exportadores, automobilística, caminhões. Desde 2014, a gente teve lá a crise cambial da Argentina, em 2014, e de lá para cá, se a gente olhar o comportamento do mercado de exportações dos grandes exportadores nossos, ele é um comportamento declinante. Tá?
Então, a gente já tinha ali do finalzinho do ano passado, começando uma expectativa de melhora desse mercado, o que estava gerando um grau maior de expectativa para o mercado local, para a atividade produtiva, que a gente avaliou já ali no primeiro trimestre do ano. Tá? E quando a gente olha o volume de capacidade ociosa para a indústria, a gente observou na indústria do Grande ABC uma redução do tamanho do volume de capacidade ociosa. A gente estava trabalhando lá no final do ano passado com alguma coisa em torno de 56% de capacidade produtiva. Eu estou falando algo, então, 45% de capacidade ociosa. No começo desse ano, a gente já pontuava ali algo em torno de 64% de utilização de capacidade instalada, diminuindo a capacidade ociosa, já refletindo ali uma melhora do fluxo produtivo, de atividade econômica. Né? Preenchimento de quadros aí também. Esses são dois dados importantes. O meu próprio mercado de trabalho sinalizou uma pequena melhora, né, no primeiro trimestre do ano, comparado ao que foi o mercado de trabalho dos últimos anos. Tá? Se a gente olhar especificamente os dados do CAGED, do mercado formal, a gente olha os dados do primeiro trimestre de 2017, o resultado já minimamente, muito pequeno, mas um resultado positivo de geração de empregos para a indústria. Uhum. E quando a gente olha para os anos anteriores, sempre foram resultados negativos. Né? Então, mesmo o mercado de trabalho, que sempre demora a responder, já tinha um pequeno sinalzinho ali de melhora. Eu tenho até aqui um dado, a sondagem industrial apontou uma trajetória positiva para a produção industrial, corroborado pela redução do ritmo de perdas de empregos no setor industrial em janeiro e fevereiro, cujo saldo negativo de 435 empregos na indústria mostrou-se mais ameno que em igual período dos últimos anos. E há uma... Claro, a gente já recebeu aqui outros especialistas nesse assunto, inclusive esteve aqui com a gente também o diretor titular da Regional Santo André, do CIESP, o Emanuel Teixeira, e ele até comentou que não só a gente não deve somente falar de perdas de postos de trabalho, né? Mas muitas empresas fecharam as portas mesmo aqui no ABC, não necessariamente mudaram de endereço, mas encerraram as atividades, e isso é muito preocupante também, numa região onde se vive ao mesmo tempo uma expectativa de retomada ou de melhoria por conta até de fatores logísticos. A gente tem cidades muito otimistas com relação a isso, por exemplo, Mauá, ali às margens do Rodoanel, né? Sim. A gente teve aí, nestes últimos anos, principalmente na cadeia produtiva, quem mais sofre nesse processo de recessão são aqueles que têm menos força econômica e financeira. São os pequenos, principalmente. Sim. Que são... Para esses o BNDES não concedeu. Muito difícil, né? Não concedeu grandes benefícios. Não. Então, esses pequenos, ao longo da cadeia produtiva, eles sofrem muito. Tá? E estão muito dependentes da cadeia dos maiores. Tá? Então, esses são aqueles que possivelmente tem um número maior deles realmente saiu do mercado, sumiu do mercado, faliu, fechou. Ocorre realmente isso. A gente tem uma situação cambial nos últimos anos, estou nem falando muito recente, mas olhando um prazo maior. Se a gente olhar a balança comercial do Grande ABC, que chegou a ser negativa em 2012, 2013, o grande fator de importação são insumos industriais. Né? O câmbio tem possibilitado a importação de insumos produtivos a uma condição muito mais favorável, principalmente para as grandes empresas que estão aqui, do que o mercado interno, do que o mercado local. Então, isso acaba fazendo, mesmo a atividade produtiva da grande indústria caminhando, né, ou acelerando, os pequenos têm uma concorrência forte, os fornecedores de insumos têm uma concorrência forte no mercado externo. Né, que a gente tem um mercado, uma situação cambial que protege muito pouco o pequeno. Sim. E isso acaba desfavorecendo também o pequeno, mesmo no momento de uma certa estabilidade, até de um certo crescimento. No momento de recessão, isso se torna ainda mais cruel ainda para o pequeno, né? Que é um pouco o que o Emanuel pontuou. Então, claro que a gente vai ter muitas empresas que sumiram realmente do mercado. Né? E a gente, num cenário como esse, tem outras questões. Por exemplo, as empresas aqui do Grande ABC, a gente até já teve a chance de debater isso, elas apontaram problemas que afetaram suas operações aí no último trimestre, aí falando de 2016, é o dado que eu tenho aqui. Falta de demanda interna, elevada carga tributária e falta de capital de giro.
problemas que sempre se tornam mais críticos, não é, Sandro? Em períodos aí de elevação de custos, de retração de atividade produtiva, de receitas. Isso no primeiro trimestre de 2017 se repetiu? Tem algumas questões que são estruturais, elas sempre se repetem, né? Questão de carga tributária, a falta de mecanismos adequados de financiamento, isso são questões estruturais, a questão burocrática, né? O custo da burocracia brasileira, isso são questões que sempre estarão presentes, seja no momento de recessão, seja no momento de grande expansão econômica, né? Isso está associado à necessidade de se ter uma política melhor estruturada, dentro de uma política industrial mais ampla, mais focada, que é um problema de longo prazo a ser resolvido. Eu não imagino a possibilidade de se resolver isso numa batelada, mas tem que ter vontade e uma hora começar a fazer isso. Nos ciclos econômicos, seja de recessão ou seja um ciclo de ascensão, a gente vai ter problemas diferenciados. Na recessão, que é o momento que a gente vive, o grande problema pontuado pela indústria vai ser o seguinte: olha, o meu grande problema é falta de demanda interna, demanda externa está ruim, a taxa de câmbio não me favorece. Né? No momento de ascensão ou de grande crescimento econômico, que a gente viveu isso há poucos anos, a gente tem ali como uma grande demanda, uma grande preocupação, um grande problema para a indústria, falta mão de obra qualificada. Sim. Eu preciso produzir, eu tenho vaga, preciso contratar e não consigo preencher, porque eu tenho um problema estrutural de formação de mão de obra. Então, tem alguns problemas que é interessante, né, que eles vão surgindo de acordo com o ciclo. Né? Então, a questão da mão de obra qualificada, ela se torna muito mais intensa no momento de ciclo econômico positivo. Quando eu tenho uma recessão, né, a questão da mão de obra qualificada já não vai se tornar uma grande demanda, até porque as indústrias estão mais demitindo do que o contratando, mas aí a falta de demanda, a questão da necessidade de um protecionismo, de uma política cambial mais assertiva, pensando no problema da indústria, né? Aí são as grandes demandas no período recessivo. Agora, tem as questões estruturais que sempre aparecem, né? Carga tributária, juros real muito elevados, velhos conhecidos, falta do mecanismo de financiamento de longo prazo, que aí depende de uma política industrial que não está nem associada a uma questão regional, aí é uma questão de política federal. Né? O que nós regionalmente podemos fazer enquanto Estado de São Paulo pode fazer é pressionar o governo federal, seja via Estado, senador, deputado, para que se crie isso, né? Para que se estruture isso, né? Ter uma boa política industrial de longo prazo. Né? Política industrial nunca vai te dar resultado a curto prazo. Né? Eu vou começar a trabalhar hoje, para daqui a 15 anos ou 20 anos falar, deu certo. Fomentou, né? Fomentei e está dando resultado. Claro que eu vou corrigindo nesse período. Tem que melhorar aqui para lá. Essas correções são naturais. Mas lá daqui a 15 anos, deu certo, estamos indo bem. Eu não sei se é possível, Sandro, você passar para a gente isso, de quanto foi a retração, falando em retração, no último trimestre do ano passado, nesse primeiro trimestre, porque houve uma queda aí nessa retração também, no entanto, portanto, melhoramos um pouquinho, ainda que pouco, e se é possível já traçar uma expectativa de vocês, quanto devemos encolher novamente, é possível, nesse próximo estudo, vocês conseguem estabelecer isso? O que a gente tem são dados sobre expectativas anunciadas pelo setor empresarial. Tá? A gente teve ali uma expectativa de crescimento no primeiro trimestre, do ponto de vista da produção, alguma coisa em torno de 3,5% a 4%, que é razoavelmente significativo para o período, a gente que vem no período recessivo, tá? Mas não isso estava em quanto? Você lembra no último trimestre de 2016? É porque esse é um dado que é o índice de difusão, né? Não é um dado sobre riqueza ou sobre número de produção, algo do tipo. Entendi. Né? É o índice de difusão que o pessoal da CNI, que prepara a informação, monta, né? Estatisticamente estrutura dessa forma. A expectativa que agora, para este próximo trimestre, né, ou para o primeiro semestre desse ano, é que a gente tem agora um recuo um pouco dessa expectativa, até em função do cenário nacional. Né? O movimento de incerteza, ou esse ambiente de incerteza que gera no cenário nacional... Traz de volta ou acentua a desconfiança, né?
acentua a desconfiança, né? Porque você não tem, o empresário não tem clareza sobre qual é que é a trajetória política, qual é que é a trajetória, o desfecho, do ponto de vista político e, consequentemente, do ponto de vista da política econômica, né? Vai ficar a mesma equipe econômica? Não vai ficar a mesma equipe econômica? A base da política econômica, de contenção de juros, de contenção de inflação, a política monetária vai ter o mesmo perfil. As reformas vão ficar paradas? Vão ser realizadas, não vão ser mais realizadas, vão mudar, não vão mudar. Como não se tem certeza, né? Então a grande receita, vamos esperar para ver o que acontece. Só que o esperar para ver o que acontece é ficar paradinho e ver como está. Sim. Né? E aí, então, nada acontece. É aí que você acaba desalinhando a possibilidade de crescimento. Né? Uma curva positiva. A possibilidade que você tire um crescimento, de uma retomada, você meio que jogou um baldinho de água fria ali, né? Vai ficar encolhidinho ali até passar um pouco essa onda e ter um pouquinho mais de clareza sobre a expectativa do que pode vir a acontecer. Então, reforçando aí para você que nos acompanha, 2017, pela sondagem industrial, começou apresentando indicadores um pouco melhores, não é? Comparando com o último trimestre de 2016, também com o primeiro trimestre de 2016, a gente falando aí desse índice de confiança do setor industrial. Porém, agora não tem como, né, cravar, mas é possível que essa tendência de estagnação desse ciclo recessivo ela não se solidifique, não é? Que a gente tenha aí mais números negativos. Essa sondagem industrial e o índice de confiança são elaborados e divulgados pela Confederação Nacional da Indústria, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, numa parceria com a Universidade Metodista de São Paulo, que tem aqui o Sandro Maschio como coordenador de estudos do Observatório Econômico. Sandro, obrigado por ter vindo, por trazer aí algumas perspectivas para a gente, ainda que não tão animadoras, não é? Mas, sem dúvida alguma, vai ser muito importante a tua volta depois com o novo estudo, com o estudo de junho, que deve concluir quando? A gente deve fechar no final do mês 6. Deve divulgar aí no final do mês 6. Aqui para falar aí o quanto esses últimos acontecimentos no cenário nacional, envolvendo principalmente o presidente da República, Michel Temer, o quanto esses acontecimentos vão impactar aí nos números. Obrigado mesmo por ter vindo. De nada. Sempre às horas. E eu quero lembrar a você que nos acompanha que, além aqui da RD-TV, os nossos conteúdos estão na RD em Revista, os conteúdos da equipe de jornalismo do Jornal Repórter Diário. Essa é a edição mais recente, a edição do mês de maio, destacando o número aí de 21.163 crianças do ABC fora da creche. E também aqui a edição impressa do Jornal Repórter Diário, que circula semanalmente, toda sexta-feira tem edição nova do Repórter Diário em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O nosso site, repórterdiario.com.br, tem canal no YouTube, RDTV Repórter Diário, e a nossa fanpage no Facebook. É só procurar ali o @Jornal Repórter Diário, curtir e compartilhar os nossos conteúdos. Tem RD Online, tem RD Live. A gente se encontra com certeza. Até a próxima.